Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor como igreja. Hoje, o pastor Josué vai trazer uma mensagem baseada no segundo versículo de 1 aos Filipenses, da Epístola aos Filipenses, dando sequência à exposição. Hoje nós vamos falar sobre aquela expressão graça e paz, né? Nós temos no meio evangélico várias maneiras de se cumprimentar: a paz do Senhor, a paz de Deus, e graça e paz, e outras. Nós vamos hoje naquilo que nós temos tentado fazer sempre, que é tentar mostrar sempre para os irmãos a base bíblica daquilo que nós fazemos. Porque nós falamos graça e paz, tem uma base bíblica, e hoje nós vamos ver não apenas a base bíblica, mas a profundidade dessa saudação, o que ela implica, como ela foi usada pelos apóstolos, como ela é usada na Bíblia, nas epístolas. E pensando nisso também, e aproveitando a oportunidade que hoje é nosso culto de ceia do Senhor, onde nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Cristo e anunciar a morte dele até que ele venha, eu pensei em trazer uma meditação sobre algo muito interessante. Vamos abrir as nossas Bíblias em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 22. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 22. Que diz assim, vou ler só um versículo, depois a gente vai dar uma contextualização para nós não nos alongarmos muito. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. É interessante o uso que o apóstolo Paulo faz da palavra igreja, nessa sua segunda epístola aos Coríntios. No capítulo 12 da primeira epístola, ele compara a igreja ao corpo e os crentes como os membros. E nesse sentido, igreja aqui é algo que nós devemos ser. Nós devemos ser bons membros e devemos fazer parte desse corpo. E esse corpo é a igreja. Nós devemos ser parte desse corpo. Nós devemos agir como membros desse corpo. Nós devemos desempenhar a função que nós recebemos nesse corpo. E diante disso, então, nós nos tornamos igreja. Nesse corpo nós somos igreja. Mas existem outras passagens nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, em que ele não fala de ser igreja, mas ele fala de sair da sua casa, ir a um lugar e se reunir como igreja. Então, por que nós estamos aqui hoje? Saímos das nossas casas, viemos a esse lugar para nos reunir como igreja, porque é um mandamento de Deus para isso, como nós vimos. E se nós temos o mandamento de Deus e não o obedecemos, nós estamos pecando. Então eu quero mostrar para os irmãos a grande importância disso. Então no capítulo 12, por exemplo, Paulo fala de ser igreja, mas na primeira epístola aos Coríntios, no 4:17, 11:18, 11:22, capítulo 14, versículos 19, 23, 28 e 35, ele diz que nós devemos sair da nossa casa, ir a um lugar pré-determinado e nos reunir como igreja para cultuar o Senhor. Por exemplo, quando nós chegamos aqui no capítulo 11, ele diz assim: não tendes porventura casas para comer? No versículo 20, ele estava falando assim, no versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ele está falando aqui que eles saíam das suas casas para ajuntar no seu lugar, mas eles estavam agindo com muita irreverência. Eles estavam praticando as coisas não conforme Deus diz, mas conforme cada um queria. E havia muito egoísmo. A ceia do Senhor antes funcionava assim: eles tinham um local, eles iam lá, se reuniam, e era uma ceia mesmo. O que é uma ceia? É a última refeição de um dia, é uma janta, é um banquetão, como eles faziam no primeiro dia da semana, como vai mostrar aqui
o capítulo 18 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, quem tinha mais coisas para levar para comer, se combinava para chegar mais cedo. Mas o que é que você tem para comer? Ah, eu tenho carne, isso aqui, outro. E você tem isso. Essas que tinham mais posses e tinham mais condições iam lá e elas se reuniam para chegar primeiro. E aí elas chegavam primeiro e elas próprias faziam a ceia entre elas. Quando os outros crentes chegavam mais tarde, principalmente os que não tinham muita condição, não tinha mais nada para comer. Eles não esperavam pelos outros para comer. Havia então dissensão, havia facção, havia uma desorganização. Então, Paulo fala assim então, né? Eles faziam um banquete, depois no final do banquete eles partiam o pão e distribuíam o vinho para fazer a ceia do Senhor. Paulo fala assim, ó, quando vocês se ajuntam desse jeito que vocês estão fazendo, não é para celebrar a ceia do Senhor não. Vocês podem estar celebrando qualquer tipo de ceia, mas não a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é desse jeito que se faz não. Tem as regras para você celebrar a ceia do Senhor, e se você não celebra conforme a ceia que o próprio Senhor instituiu, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. E aí ele chega aqui no 22 e ele fala de coisas que nós podemos fazer em nossas casas, que é legítimo. Por exemplo, vocês estão com fome, é para vocês comerem na casa de vocês, não é para vocês chegarem aqui esfomeados e saírem comendo, se empanturrando. Não, vocês estão com fome, coma na casa de vocês. Esse local aqui que nós estamos reunindo é um local distinto da casa de vocês. É um local separado para um fim diferente daquele local que é separado na casa de vocês. E vocês precisam reconhecer e distinguir esse local. O uso para o que ele é separado. É um local diferente. É um local que a igreja escolheu para se reunir. É um local que a igreja escolheu para se ajuntar, para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar o culto do Senhor, para fazer o seu culto público, as suas reuniões públicas. Os irmãos entendem como isso funciona? Na Bíblia também, quando nós vamos lá na passagem de Filipenses, estou me atrapalhando muito. Naquela passagem de Atos 16:34, quando há aquela passagem do carcereiro, né? Do carcereiro de Filipos, quando Paulo e Silas estão cantando na prisão, há um terremoto, o terremoto abre as portas da prisão e o carcereiro pensa que todos os prisioneiros fugiram, quer se matar, e Paulo anuncia o evangelho, ele se converte, e aí diz assim, ó, no último versículo de Atos 16, versículo 34, e levando-os, presta atenção, e levando-os à sua casa, é na CF, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com ele e toda a sua casa. Como assim? Tá? Se a gente atribuir o mesmo significado à casa, a gente acaba se perdendo, né? Ele os levou para a sua casa, um prédio físico, um local construído de tijolo, e na sua crença em Deus se alegrou com ele toda a sua casa. Que casa? Foi a casa de tijolo que se alegrou? Não. Aqui fala da sua família. Casa aqui é usado no segundo significado. Vai entender família, aqueles seus que fazem parte da sua casa. Muitas vezes na Bíblia também casa diz respeito a uma linhagem, como diz a casa de Davi, todos os descendentes de Davi. Ou diz respeito a uma nação, a casa de Israel, toda a nação de Israel. Aqui também nós temos esses dois usos da palavra igreja. Um uso é você tem que ser igreja, e o outro uso é você tem que se reunir como igreja, sair da sua casa num determinado dia, ir para um local que está determinado e se reunir como igreja. E quando você chegar lá, você tem que se comportar de um modo que talvez ter um comportamento lá que você teria na sua casa não é apropriado, como esse que estava acontecendo. Vocês querem comer? Vocês querem beber? Então faça na sua casa, não faça aqui. Por quê? Fazendo aqui vocês estão fazendo o quê? Assim, vocês estão desprezando a igreja de Deus. Então que hoje, exatamente no contexto de ser do Senhor, que ele fala isso aqui. Então que hoje nós possamos, ao invés de desprezar, prezar a igreja de Deus, nos reunir com esse propósito santo. Como é que Deus disse que nós temos que celebrar a ceia? É assim? Então vamos celebrar conforme o Senhor mandou, discernindo os nossos pensamentos, discernindo o nosso coração, nos arrependendo, renovando os nossos votos de seguir a Deus com todo o nosso coração. É desse modo que não vai poder ser dito de nós o que Paulo falou para os coríntios repreendentes. Quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor, não é para celebrar a ceia do Senhor, vocês estão fazendo tudo errado. Uma das coisas que estão fazendo errado é fazendo coisas lá que vocês deveriam fazer só na sua casa.
É não seguindo conforme o mandamento de Deus. É desprezando a igreja de Deus, pela qual Cristo morreu. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos ter essa reverência e ser gratos a Deus por Ele nos dar uma igreja para nós irmos, Ele nos dá a sua ceia para nós celebrarmos, e Ele nos dá esse grande privilégio de não apenas ir, não apenas nos reunir como igreja, mas de fato ser a igreja, ser o corpo de Cristo, ter essa união mística, maravilhosa, gloriosa com Cristo. É por isso que a Bíblia diz que a ceia é uma celebração, é uma festa, é um antegosto do céu. Então, que nós participamos com esse espírito, com essa alegria do Senhor em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, em seguida nós vamos louvar o Senhor. Ó Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus. Ó Senhor, que nos ajude, ó Pai, nesta manhã, ó Pai, a ter o sentimento correto enquanto nós nos reunimos como igreja, ó Pai, e sendo nós igreja, o Teu corpo, Pai, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor com todo o nosso coração, ó Deus, discernindo o Teu corpo, nos alegrando, ó Deus, pelo Teu tão grandioso sacrifício, por meio do qual, ó Pai, nós recebemos graça e paz, graça aqui e glória no porvir. Nós temos paz com Deus, temos paz com todos os homens, ó Deus, e assim nós podemos verdadeiramente celebrar a Sua morte e a Sua ressurreição e aguardar a Sua vinda, anunciar que o Senhor vem, anunciar esse evangelho glorioso, que o Senhor morreu e ressuscitou para vir nos buscar, para nos salvar, para nos justificar, para estarmos, ó Deus, para sempre juntos naquelas bodas do Cordeiro, ó Pai, naquele lugar maravilhoso que o Senhor foi preparar para nós. Assim nós oramos a Ti, Pai, ansiosos pela Tua volta, nos alegrando, Senhor, desde já, em todas as coisas que o Senhor fez e fará por nós. Assim nós oramos a Ti, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus.